uma linhagem tirana, que de fato ele vai matar Tiago. Havia 4 tipos de morte: crucificação, enforcamento, a espada e a isolação completa, como fizeram com João lá na ilha de Patmos. Tiago é morto decapitado ao fio da espada. Quando Herodes mata a Tiago, a notícia corre em Jerusalém e a notícia seguinte é: agora é a vez de Pedro. Porque no mesmo dia que matamos a Tiago, também prendemos a Pedro. E agora que nós acabamos de decapitar a Tiago, Pedro também é o próximo da lista. O texto vai dizer que Pedro já está em Anselminha sentenciado. A cabeça de Tiago ainda está rolando e Pedro já está sentenciado. Talvez, já quando nós lemos o texto de pronto, a gente entende, ora, por que a igreja orou contínua oração por Pedro e não orou por Tiago? Não, a igreja também orava por Tiago. A questão é que na agenda de Herodes, olha aqui para mim para você entender, na agenda de Herodes estava marcado o dia da morte de Tiago. Na agenda dos céus estava marcado que também Tiago seria morto. Agora, na agenda de Herodes estava também a morte de Pedro. Mas na agenda dos céus estava: Pedro vai viver. Oh, glória! O que eu quero dizer nessa manhã é que o inimigo pode fazer quantas ameaças forem com alguém da sua família, da sua parentela, com você mesmo. Mas se na agenda do céu estiver escrito: vai viver, diagnósticos são mudados, mas a gente vive. Sentenças são revogadas, mas nós continuaremos vivos, porque nós não andamos de acordo com a agenda de Herodes, nós vivemos de acordo com a agenda de Deus. E se na agenda de Deus está dizendo é vida, vai ter vida. Se é vida, não vai morrer. Aleluia. Vai viver. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Herodes, além de cruel, ele é religioso. Então, quando Herodes assina a sentença de Pedro, alguém olha para Herodes e diz: Herodes, é Páscoa. Você está envolvido na liturgia da Páscoa. Herodes, uma vez no Páscoa, suas mãos não podem estar sujas de sangue. Herodes olha e diz: então faz o seguinte, após a Páscoa, a gente mata Pedro. Deixa Pedro guardado na prisão hoje. Amanhã, ao encerrar a Páscoa, a gente mata Pedro. A igreja ouve. Herodes adiou a sentença de Pedro para depois da Páscoa. É só lermos o texto. Quando a igreja entende a morte de Pedro foi adiada, é como se a igreja dissesse: era tudo o que nós precisávamos. Para quê? Para orar. Oh, glória. Ganhamos tempo para orar. Parece que com a prisão de Pedro as coisas saíram do controle, mas ao olhar ao texto eu sinto Deus dizer: as coisas muitas vezes saem do seu controle, para você conhecer o meu controle e entender que você perde o seu, mas eu continuo com o meu. E na medida que você perde o seu, você passa a conhecer, a viver o meu controle. Parece que a igreja perdeu o controle, mas Deus estava com o controle na mão, dizendo: eu vou dar tempo para a igreja fazer o quê? Orar. Orar. Orar sem barganha. Orar sem troca. Orar porque precisa. Orar porque necessita. Orar porque Deus é a base da nossa oração. Orar não porque eu quero ter, mas orar porque aquele a quem me sustenta precisa ser em mim. Aleluia. Orar, a igreja vai orar sem um balcão de toma lá da cá. A igreja vai orar porque a igreja entende: só a oração pode mudar a sentença. Só a oração, porque a oração não é a minha última opção. A oração é
necessitou. A igreja vai se reunir na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, para orar em contínua oração para Deus salvar, livrar, libertar a Pedro. A igreja entende, olha aqui para mim, a igreja entende, Pedro é o nosso alvo, mas Deus é a nossa base. Eu não oro pelo alvo, eu oro por causa da minha base. Eu oro para que a minha base me sustente em oração. Nesta manhã, o Senhor está dizendo a alguém aqui: mire o alvo, mas se dobre diante da base, porque a base sou eu, e eu te sustento, te qualifico, te preparo para que você alcance o seu alvo. Deus é a base da oração. Pedro é o alvo. A igreja entra para dentro da casa da irmã Maria. Dentro do ramo da construção é um terreno grande. A casa com os fundos de uma casa grande. A igreja entra. E a igreja começa a dizer: penso eu, vem comigo por gentileza. A igreja começa a dizer: Deus, Herodes quer matar Pedro. Deus, Herodes já matou a Tiago. Pedro é o próximo. Pedro é o nosso pastor. Deus, livra Pedro. Deus, salva Pedro. Deus, chega lá onde está Pedro. A igreja está orando aqui, porque a partir do momento que a igreja entra para dentro da casa da irmã Maria, a casa da irmã Maria torna-se o lugar da oração. E enquanto a irmã Selminha estava falando, eu comecei a folhear ali e veio uma frase que o Senhor falou no meu coração, dizendo: aprenda que o lugar da oração é você quem faz quando você decide orar nele. Muitas das vezes, no trabalho, você não pode tirar um tempinho, um longo tempo, mas no seu horário de almoço, você entra por almoxarifado e lá você faz oração, e lá tornou-se o seu lugar da oração. Porque quem faz o lugar da oração é o crente. Quando deseja, quando se inicia uma oração em determinado espaço. A casa da irmã Maria tornou-se um lugar, Jane, da oração da igreja. A igreja está orando. A igreja está orando. A igreja está orando. A igreja está orando. Deus salva Pedro. Deus liberta Pedro. Do outro lado da cidade, uma prisão máxima, com 16 soldados, portão de ferro, grade, outra grade, outra grade, outra grade. Pedro amarrado pelas mãos, amarrado pelos pés, soldado na direita, soldado na esquerda, um outro soldado fora da grade, outro soldado na outra grade, outro soldado na outra grade, outros soldados em outra grade. A igreja orando: Deus salva Pedro, Deus livra Pedro, Deus liberta Pedro. E sem que a igreja soubesse, sem que Herodes imaginasse, Deus aparece dentro da prisão